Muito bom dia, guerreiros e guerreiras do bem, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. E hoje eu quero convidar vocês para uma reflexão fascinante. E se eu te dissesse que o seu corpo funciona como uma verdadeira bateria viva? E mais, que a Terra sobre a qual você caminha pode ter uma relação muito maior com a sua saúde do que você possa imaginar. Parece estranho. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos unir ciência, medicina tradicional chinesa, Ayurveda e conhecimentos milenares para entender essa fascinante conexão entre corpo humano, os metais e a terra. Mas antes de começarmos, como sempre faço, quero fazer um breve esclarecimento. Este vídeo tem caráter educativo e reflexivo. As informações apresentadas buscam ampliar nossa compreensão sobre o corpo, a saúde e as tradições milenares. Mas elas não substituem avaliação, diagnóstico ou tratamento realizados por profissionais, médicos, profissionais de saúde qualificados. Dito isto, agora sim, vamos começar. Vocês já pararam para pensar que neste exato momento existe eletricidade circulando dentro do seu corpo? Pode parecer estranho, mas sem eletricidade, simplesmente não existiria vida. Cada pensamento que passa pela sua mente depende de impulsos elétricos. Cada batimento do seu coração acontece graças a um sistema elétrico extremamente preciso. Seus músculos, seus nervos e até a comunicação entre as células utilizam sinais elétricos para funcionar. Somos literalmente um organismo bioelétrico. Na verdade, cada célula do nosso corpo possui uma diferença de potencial elétrico, essencial para desempenhar suas funções. É essa organização elétrica que permite a comunicação entre as células e mantém o organismo vivo em equilíbrio. E isso desperta uma pergunta muito interessante. Se o nosso corpo funciona por meio da bioeletricidade, será que os materiais ao nosso redor e o próprio contato com a Terra podem influenciar esse equilíbrio? É justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena beber água em recipientes de cobre ou de prata. Antes de responder, vale lembrar uma curiosidade. Entre todos os metais conhecidos, a prata é o melhor condutor de eletricidade. Logo depois vem o cobre. Curiosamente, o cobre é
é um dos metais mais utilizados em toda a rede elétrica do mundo. Não por acaso. Ele foi escolhido por sua excelente capacidade de conduzir eletricidade. Mesmo assim, ao longo da história, foi justamente o cobre que ficou mais associado aos cuidados com a saúde. Nós aqui usamos bastante o cobre em casa, através dos utensílios. Na Ayurveda, medicina tradicional da Índia, com milhares de anos de existência, existe uma prática chamada Tanrajal, que significa literalmente água de cobre. Ela consiste em armazenar água durante algumas horas em um recipiente de cobre. Tradicionalmente, acredita-se que essa prática possa contribuir para a conservação da água e fornecer pequenas quantidades de minerais. Eu, particularmente, acredito nisso. Além disso, o cobre apresenta propriedades antimicrobianas, bastante conhecidas pela ciência. A prata também possui propriedades antibacterianas reconhecidas, razão pela qual diversos povos antigos utilizavam moedas ou objetos de prata para ajudar na conservação da água. Nós mesmos usamos o cobre dentro do filtro de barro. Mas existe um aspecto ainda mais fascinante. As antigas tradições nunca enxergaram o ser humano apenas como um conjunto de órgãos e tecidos. Para elas, existe também uma energia vital que anima o corpo. Na medicina tradicional chinesa, essa energia recebe o nome de Qi. Segundo essa visão, a energia circula por canais energéticos conhecidos como meridianos. E existe um detalhe muito curioso. Diversos meridianos têm relação direta com os pés. E na sola do pé encontramos um ponto extremamente importante, chamado de Yongquan, também conhecido como R1 ou K1, o primeiro ponto do meridiano dos rins. Seu nome tem um significado belíssimo: fonte borbulhante ou nascente borbulhante, como uma fonte de água que brota da própria terra. Na medicina tradicional chinesa, esse ponto é tradicionalmente considerado uma importante conexão entre o ser humano e a energia da terra. Por isso, ele é muito utilizado para favorecer o enraizamento, acalmar a mente e ajudar no equilíbrio da circulação do Qi, da energia vital. Por isso que práticas como o Tai Chi Chuan e o Qigong insistem tanto em algo aparentemente simples: relaxar os pés, sentir o peso do corpo, permitir que a atenção desça para o solo. Os antigos mestres chamavam isso de enraizamento. Quanto mais enraizado o corpo, mais tranquila tende a ficar a mente.
É interessante observar que intuitivamente, quando estamos muito nervosos, ansiosos ou estressados, muitas pessoas sentem vontade de tirar os sapatos, colocar os pés na grama, caminhar na areia da praia, ou simplesmente permanecer em contato com a natureza. Talvez o nosso corpo saiba, antes da nossa mente, o quanto esse contato pode ser restaurador. Essa ideia atravessou os séculos. Hoje, ela aparece novamente através do conceito conhecido como grounding, ou aterramento. Pesquisadores da área da biofísica vêm investigando o que acontece quando caminhamos descalços sobre a terra, sobre a grama ou areia. A ideia estudada é que o contato direto com o solo permita uma equalização elétrica entre o corpo e a superfície da Terra, que possui grande disponibilidade de elétrons livres. Algumas pesquisas sugerem possíveis benefícios relacionados ao sono, ao estresse, ao bem-estar e aos processos inflamatórios. Como já disse anteriormente, eu sou um praticante assíduo. Me sinto muito bem. Embora esse campo ainda não esteja em desenvolvimento e continue sendo investigado pela ciência, os resultados têm despertado bastante interesse. Curiosamente, aquilo que a ciência moderna começa a investigar com equipamentos sofisticados já era observado empiricamente por diversas tradições antigas, há milhares de anos. Independentemente das conclusões finais dessas pesquisas, existe algo que ninguém pode negar. Quando caminhamos na natureza, respiramos mais profundamente, desaceleramos, silenciamos a mente, voltamos a perceber o corpo. E isso por si só já tem um enorme valor. Talvez seja por isso que tantas tradições antigas sempre ensinaram que o ser humano deve manter contato com a natureza. Talvez elas apenas observassem aquilo que estamos começando a redescobrir. Vivemos cercados de telas, concreto, ruídos, preocupações e uma rotina cada vez mais acelerada. Mas a Terra continua ali, silenciosa, disponível, esperando apenas que coloquemos os pés sobre ela. E eu gostaria de deixar uma reflexão final. Será que a evolução significa apenas criar tecnologias cada vez mais avançadas? Ou será que a verdadeira evolução também passa por recuperar hábitos simples que nos aproximam da nossa própria natureza?
Quando tiver oportunidade, caminhe alguns minutos descalço na grama, na areia ou na terra, sempre com segurança. Respire profundamente, observe as sensações, perceba como seu corpo responde. Talvez você descubra que, às vezes, aquilo que estamos procurando em aparelhos cada vez mais sofisticados começa com um gesto extremamente simples: reconectar-se com a natureza. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu comentário. Eu quero saber a sua opinião e as suas experiências. Se ressoou, compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse tema. Agora me despeço, deixando a minha profunda gratidão pela companhia, pela atenção. Um grande e forte abraço. Até o próximo vídeo. Namastê!